Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Thaís Boscoa e nós vamos falar sobre as adaptações funcionais de prótese e órtese. O processo de reabilitação do paciente amputado, ele deve ter início antes mesmo da realização da cirurgia. E esse procedimento ele é de extrema importância para que a reabilitação funcional seja bem sucedida e também para que o paciente se recupere e recupere as suas funções e capacidades o mais próximo do que era antes da cirurgia e também da doença. O processo de reabilitação do paciente amputado, ele pode ser dividido em fases. E aí nós temos como as fases, então, as fases pré-operatória, pós-operatória, pré-protetização e pós-protetização. A primeira delas é a pré-operatória e ela vai ter o objetivo de avaliar a capacidade funcional do paciente e de determinar as necessidades cirúrgicas para melhor adaptação funcional. Nós temos, então, aqui a avaliação físico-funcional pré-operatória. Essa é a primeira avaliação a ser realizada antes do procedimento cirúrgico e ela é constituída pela anamnese e pelo exame físico. O paciente, além de ser avaliado funcionalmente, ele também é avaliado pelas suas condições psíquicas e sociais. Portanto, a abordagem de atenção pré-operatória, ela vai envolver a avaliação física detalhada do paciente, os esclarecimentos sobre o prognóstico funcional, a explicação sobre a dor fantasma e sobre os objetivos e as metas de reabilitação de curto, médio e longo prazo. Na anamnese, informações como a idade, o sexo e o nível de atividade física habitual, elas são importantes para traçarem os objetivos e as condutas futuras para a reabilitação. Também deve-se avaliar o nível cognitivo de compreensão, pois a participação e o empenho do paciente no processo de reabilitação, ele é de extrema importância para que os resultados sejam positivos e também sejam rápidos. Sendo assim, nós devemos observar e analisar a habilidade do paciente em aprender, adaptar-se e a usar a sua prótese. A avaliação cognitiva, ela deve ser conduzida por um profissional que saiba ponderar situações de demências, estresse pós-traumático, negação, ansiedade e desorientação, que podem influenciar nos resultados. Para que a avaliação ela seja eficaz, é recomendável que se considere a capacidade de aprender a lidar com a prótese. E para isso, é preciso que se inclua testes funcionais de função intelectual, de atenção, concentração e processamento cognitivo, além da investigação das funções executivas, da memória de trabalho de curto e longo prazo e também o reconhecimento. Estudos têm recomendado a adoção do mini-exame do estado mental, que é o mini-mental, que é composto por itens de orientação espacial, teste de atenção, memória, linguagem e habilidade construtiva. A avaliação sensorial, ela também tem uma grande importância no processo de reabilitação, pois muitos dos pacientes idosos, por exemplo, amputados, eles apresentam alterações visuais, como catarata e retinopatias, que vão interferir diretamente no processo de reabilitação. Essas alterações, que são proprioceptivas, elas comprometem o esquema e a percepção corporal do indivíduo, e por isso elas prejudicam também a reabilitação. E por fim, há um distúrbio, também tem o distúrbio auditivo, que pode contribuir com os acidentes por falta de percepção de perigo. Em relação à capacidade cardiorrespiratória, deve receber atenção especial durante a avaliação, pois pacientes amputados, principalmente em casos de membros inferiores,
precisam de resistência e capacidade nos procedimentos de reabilitação, já que muitos causam sobrecarga desses sistemas. Os membros sadios, eles também devem ser avaliados e verificados quanto à existência de alterações sensitivas, motoras e alterações posturais, porque esses são fatores que vão comprometer o processo de reabilitação pós-operatório. A capacidade funcional, ela deve ser avaliada pré e pós-operatório, para que se analise o grau de independência nas realizações das atividades de vida diária e também, de acordo com a avaliação, a conduta ela vai ser traçada. E aí nós vamos ver o objetivo da aquisição da autonomia e, sendo assim, a gente avalia a amplitude de movimento das articulações e também das forças musculares. Ainda no processo de avaliação pré-operatório, o nível da amputação ele deve ser avaliado. O ideal é que se preserve o máximo possível do comprometimento do comprimento do coto, o que vai permitir uma melhor cicatrização e prevenção da parte da pele e também a sua sensibilidade, para que a técnica, seja intacta. O melhor nível é aquele adequado para o encaixe da prótese. Ainda para a avaliação desse nível, a gente deve prestar atenção e levar em consideração a idade, a etiologia e a necessidade da amputação. Aqui do lado do texto, eu coloquei uma imagem com alguns exemplos dos níveis que podem ser feitos de amputação, tanto de membros superiores como de membros inferiores. Nós temos, então, aqui a fisioterapia no pré-operatório. Então, o programa de reabilitação do paciente amputado, ele deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, com profissionais médicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico e psicólogo. Então, segundo alguns autores, a reabilitação do paciente amputado, ela pode ser dividida em 9 estágios de acordo com essas opções que eu coloquei logo aqui do lado. Então, o primeiro estágio seria a fase pré-operatória, que seriam a parte dos cuidados médicos, onde o médico vai conversar com o paciente, vai ter o cuidado físico e mental, para que esse paciente consiga entender o que vai acontecer. O segundo seria a cirurgia de amputação e os curativos. Então, nessa fase vai ser determinado o comprimento do corte do coto, o tratamento dos nervos, o tipo de sutura, o curativo. Aí nós temos o terceiro, que seria o pós-operatório imediato, que é onde a gente vai ter os cuidados com a cicatrização, vamos ter os cuidados com o controle da dor, a movimentação das articulações proximais. Esse paciente vai ter apoio psicológico inicial, e também vai ter o tratamento em relação à presença da dor fantasma ou do membro fantasma, que é quando o paciente ainda sente aquela parte do corpo, mas ela já não existe mais e ele consegue sentir a dor. Então, é feito o tratamento com esse paciente. O número 4, nós temos o período pré-protético, que seria a moldagem do coto, o enfaixamento elástico, a massagem no local, os exercícios. Teremos que prestar atenção nas atrofias musculares, vamos ter que ter ganho de força de musculatura, e também ganho do equilíbrio, da volta do equilíbrio desse paciente. No número 5, nós temos a prescrição e a confecção da prótese, que é quando o paciente é prescrito, tem a prescrição dessa prótese, e a equipe, que é multidisciplinar, ela entra em contato para a confecção desse dispositivo, de forma que ele seja o mais funcional e o mais confortável possível para o paciente. O número 6, o treinamento com a prótese. Então, é um momento em que o paciente, ele vai treinar o tempo todo com a prótese, para que a gente consiga fazer com que esse membro que foi amputado, ele seja o mais funcional possível, para que o paciente volte, nas suas atividades. O número 7, nós temos então a reintegração
do amputado até a comunidade, que é o momento onde ele vai receber a alta, vai voltar para sua casa, para sua família. Muitas vezes ele vai voltar para suas atividades de vida diária, para o seu trabalho, né? Momentos de recriação, momentos de relaxamento, de descanso, momentos ali em que ele volta para o seu dia a dia. No 8º, nós temos a reabilitação, onde nós vamos ter o treinamento de atividades que são vocacionais, educacionais ou de readaptação ocupacional. Nesse caso, seria integrar ele de volta no serviço que ele tinha antes. E o 9 seria o segmento do paciente, que é o momento onde se verifica, né, a adequação funcional da prótese, onde ele tem um acompanhamento clínico, né, do membro amputado, onde ele já tem também um suporte psicológico, onde ele está psicologicamente bem e ativo, e aí esse paciente se encontra numa fase boa, então. O acompanhamento, né, e o preparo psicológico do paciente, eles são de extrema importância para o processo de reabilitação. Sendo assim, o ideal é que o paciente inicie as sessões com a equipe de profissionais desde o preparo da cirurgia. E esse preparo deve focar nas orientações sobre a aceitação da situação e também no uso que ele vai ter da prótese. Então, tudo vai depender do tratamento que foi feito. Então, quanto antes ele conversar com o psicólogo, por exemplo, mais rápido, mais fácil vai ser a aceitação. Então, o profissional, né, como fisioterapeuta, ele exerce um papel fundamental nessa fase, né, e ele tem os principais objetivos: controlar a dor, ganhar ou, né, manter a manutenção da amplitude de movimento, ganho ou manutenção da força muscular do membro a ser amputado, ganho da força muscular dos membros não amputados, prevenção ou correção de deformidades, manutenção do equilíbrio, condicionamento físico, manutenção da capacidade cardiorrespiratória e também o treino de transferência e de marcha, onde esse paciente vai ter orientação profissional quanto aos cuidados de atividade de vida diária. Em relação aos planos agora que nós temos de conduta, né? Então, nós temos o controle da dor. Então, existem diversos recursos fisioterapêuticos que possuem efeito de analgesia. Aí a gente vai ter a eletroterapia, crioterapia, a cinesioterapia. E aí cabe a nós ressaltar, então, que qualquer recurso terapêutico a ser aplicado só pode ser realmente utilizado após uma avaliação que vai ser criteriosa da situação clínico-patológica daquele paciente. Outro plano de conduta é o ganho ou a manutenção da amplitude de movimento. Então, nós temos a cinesioterapia com a aplicação de séries de alongamentos, exercícios passivos, exercícios ativos e também os resistidos, que vai proporcionar a manutenção do grau da amplitude de movimento desse paciente. E esses exercícios, eles podem ser feitos de forma livre ou por meio de recursos. Temos também o ganho de força muscular do membro a ser amputado e dos membros não amputados. São programas de exercícios resistidos com ou sem aparelhos mecânicos, com o objetivo de fortalecimento muscular. Os membros não amputados, eles devem ser fortalecidos também, porque ele vai auxiliar o membro que vai estar carregando a prótese. Temos também a prevenção ou a correção de deformidades. São exercícios de alongamento muscular e posturais que devem ser realizados com a finalidade de corrigir ou prevenir as deformidades. Temos a manutenção do equilíbrio, que são exercícios com o objetivo de treinar o equilíbrio, e eles são fundamentais para que o paciente já se prepare para a amputação do membro, principalmente nos casos do membro inferior. O equilíbrio, ele é fundamental para o processo da marcha. Temos o condicionamento físico, que são programas de exercícios aeróbicos que vão auxiliar na manutenção da capacidade física e também da capacidade cardiorrespiratória desse paciente. Eles podem ser realizados por meio de aparelhos ergométricos, hidroterapia, hidroginástica, todas as atividades que auxiliem na parte cardiorrespiratória. Nós temos também a manutenção da capacidade cardiorrespiratória, que seriam exercícios aeróbicos e respiratórios,
E aí esses exercícios eles devem ser realizados na fase de pré-operatório, tendo o objetivo da manutenção da capacidade vital e, com isso, a prevenção da instalação de problemas pulmonares, como consequente um déficit respiratório no pós-operatório. Temos também o treino de transferência e marcha, que nos casos de amputações, principalmente de membros inferiores, né, os membros superiores eles devem ser fortalecidos com o intuito de preparar o indivíduo para a transferência e para a independência do leito e das atividades de vida diária. E a marcha, ela pode ser trabalhada nas barras paralelas, em escadas, rampas, e o paciente ele deve ser preparado para deambular com a prótese. Quais são as orientações, então? Quanto às orientações, devem ser voltados tanto para o paciente, quanto para a família que irá auxiliar no cuidado desse paciente. O ideal é que elas sejam feitas pela equipe profissional que vai acompanhar todo o processo cirúrgico e também o processo de reabilitação. Cada paciente deve orientar os aspectos que cabem à sua especialidade. Então, o fisioterapeuta, ele vai auxiliar e vai falar sobre a parte da reabilitação, o médico cirurgião sobre o coto, né, o cardiorrespiratório sobre o coração e o pulmão, e assim sucessivamente. Deve-se começar, então, né, pela notícia que dá amputação. O paciente e a família eles devem ser esclarecidos quanto à cirurgia e também quanto às possíveis complicações. Vão ser esclarecidos também em relação aos cuidados e os processos de reabilitação. Então, essa família e o paciente, desde o início, eles já devem ficar cientes do que vai acontecer. Sempre que possível, é interessante proporcionar ao paciente o contato com outras pessoas que passam pela mesma situação, que superaram e que estão bem atualmente. Por quê? Porque isso vai ser importante para a vivência desse paciente, para que ele tenha boas experiências, para que ele entenda que isso não aconteceu só com ele, né? Ou que ele não se vitimize em relação ao acontecimento, que ele entenda e realmente interprete aquilo que está acontecendo, né? É o que vai salvar a vida dele e que tem um jeito, né? Não ter um membro e viver uma vida normal. Também é importante conversar sobre a possibilidade de, após o tratamento de reabilitação, o paciente poder voltar às suas atividades laborais e à recolocação também profissional, além de ser muito explicado sobre os direitos da pessoa com deficiência física. Então, a pessoa com deficiência física, ela tem alguns direitos, né, que vão auxiliar aí a sua vida nessa nova fase, como, por exemplo, conseguir tirar um carro que seja com câmbio adaptado, né, com os pedais adaptados, o volante adaptado. Ele consegue ter essa mobilidade, né, esses benefícios por conta de ter sido vítima de uma amputação. Muitos dos pacientes, eles querem saber o destino também da parte amputada. E por isso é importante informar ao paciente sobre o destino daquela parte do corpo dele. No Brasil, o membro amputado, ele pode ser sepultado ou quando, né, com o consentimento do paciente, ele pode ser utilizado em estudos e pesquisas nas faculdades. Então, ele tem duas opções aí para o resto do membro, né, que foi amputado. Por fim, as orientações posturais, elas devem ser feitas pelo profissional, né, que seria o fisioterapeuta, e aí o fisioterapeuta vai orientar sobre a prevenção de encurtamentos, deformidades dos membros, né, devido à procura da mobilidade. Sendo assim, devem ser feitas, então, orientações quanto ao posicionamento do tronco, dos membros superiores e também dos membros inferiores. E devem ser evitados posicionamentos que favoreçam a flexão de joelho, a abdução, a rotação externa da coxa. E isso, né, a gente evita com o uso de travesseiros, cobertores, né, na região das articulações. E também o desalinhamento dos membros inferiores quando a amputação for em membros inferiores.
As orientações, elas também devem ser em relação aos autocuidados, como alimentação, vestuário, troca de roupa, orientações posturais, orientações sobre as atividades de vida diária, né? E aí deve ser tudo isso mantido com muito treino e que ele realize as tarefas normalmente. Sempre supervisionado, né? Se for durante a reabilitação por um profissional e se for em casa, por um responsável. Em pacientes acamados, né, deve haver uma avaliação frequente da pele, né, e a rotina também de alívios de pressão no local do apoio da prótese, com o objetivo de prevenir o surgimento de lesões no tecido. Aí vamos falar um pouco sobre a avaliação físico-funcional pós-operatório da amputação. Como a gente já discutiu anteriormente, na fase pré-operatória da amputação e também na pós-operatória e pré-protetização, a avaliação ela deve levar em consideração os aspectos emocionais, socioeconômicos, físico-funcionais do paciente, e para isso é importante que seja realizado por uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque essa equipe vai promover uma avaliação global, possibilitando o estabelecimento de um plano terapêutico personalizado a cada caso específico, de acordo com a necessidade diagnosticada. Ao avaliar o paciente amputado, não se deve esquecer que este vai apresentar alterações no esquema corporal, que gera sedentarismo e, consequentemente, diminuição da amplitude de movimento e das forças musculares, sendo a avaliação físico-funcional um dos principais focos para a elaboração da conduta terapêutica. Então, a gente consegue aprender como deve ser feita a avaliação fisioterapêutica, né? Quando a gente tem todos esses pontos para serem analisados. Ela deve ser dividida, então, em anamnese, avaliação da agilidade, da compreensão, da força muscular, da amplitude de movimento articular e também a avaliação do corpo. Então, vamos falar agora sobre a anamnese. Na anamnese, devem ser colhidas informações pessoais, como nome, idade, sexo, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço e telefone. Além desses dados, também deve ser informada ali na avaliação na anamnese a causa da amputação, a data da cirurgia, o hospital onde foi realizado, e essas informações, geralmente, elas são fornecidas pelo próprio paciente. Porém, caso ele esteja incapacitado de fornecer essas informações, a gente solicita, que os acompanhantes, eles informem para nós essas informações iniciais da anamnese. Ainda na anamnese, a gente tem que investigar a existência de patologias associadas, como doenças crônicas, por exemplo, que são muito comuns, além do uso de medicamentos. E essas informações, elas são importantes, porque elas podem interferir aí no tratamento. A avaliação da agilidade. Essa avaliação, ela permite analisar o quanto o paciente é independente na realização das suas atividades de vida diária. E também em relação à sua participação social na comunidade. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, que consegue avaliar a agilidade do paciente e consegue classificar numa graduação de 0 a 3, conforme esse quadro. Então, 0, quando o paciente permanece o tempo todo acamado. 1, quando o paciente se locomove em cadeiras de rodas. 2, o paciente deambula no lar com muletas axilares ou canadenses, ou andador, ou até mesmo sem nenhum meio auxiliar de locomoção. E 3, o paciente deambula na comunidade com muletas axilares, ou canadenses, ou andador, ou sem meios auxiliares de locomoção. Em relação à avaliação da compreensão, ela pode ser avaliada no momento da anamnese também, quando o fisioterapeuta pergunta sobre os seus dados pessoais. Nesse momento, a gente consegue aproveitar e verificar o entendimento da execução de um determinado movimento. E no momento da prova de força muscular, por exemplo, a gente também consegue observar. E aí a gente observa se o paciente ele é capaz de responder às perguntas e de compreender
o movimento que a gente está solicitando. E é sinal de compreensão íntegra quando ele realiza aquilo que a gente está pedindo. Sendo assim, o nível de compreensão ele pode ser classificado como bom, regular e como ruim. O nível bom é quando o paciente compreende e responde bem aos comandos. Caso o paciente apresente dificuldade para atender os comandos, precisará sempre de alguém para acompanhá-lo em todas as fases de reabilitação da fisioterapia, além de auxiliá-lo também em casa com as atividades de vida diária. E aí nós temos a avaliação de força muscular. A força muscular ela deve ser avaliada de forma global. E todos os segmentos corporais, inclusive o coto, eles devem ser testados de acordo com a escala de realização da prova de função e força muscular. E aí, essa escala ela vai graduar a força de 0 a 100%. Esse item da avaliação é de extrema importância para a identificação dos segmentos que apresentam déficits funcionais e fraquezas musculares. Uma vez identificados, é possível traçar o plano e a conduta terapêutica específica para aquele grupo muscular. E aí nós temos a escala, que é chamada escala de Kendall, que eu coloquei aqui no quadro para vocês enxergarem. Então vamos lá, se a gente graduar 0%, é que o paciente não teve nenhuma contração sentida no músculo. De 5 a 10%, nos músculos que podem ser observados ou palpados, uma débil contração pode ser sentida, ou um tendão pode tornar-se proeminente durante a contração muscular, porém não há movimento visível da parte. De 20 a 30%, nós temos a capacidade de mover a parte de acordo com um arco parcial do movimento, com a gravidade diminuída, e temos um arco moderado de 30% e um arco pequeno de 20%. Já na graduação de 40%, nós temos uma função, que é a liberação gradual a partir da posição da prova contra a gravidade, ou capacidade de mover a parte até a posição da prova contra a gravidade, quase até o complexo do movimento, ou completo movimento com auxílio. A graduação de 50% fala sobre a capacidade de manter a posição da prova contra a gravidade, ou a capacidade de mover a parte até a posição da prova e manter contra a gravidade. De 60% a 70%, nós temos a capacidade de manter a posição da prova contra a gravidade com resistência mínima. De 80% a 90%, nós temos a função da capacidade de manter a posição da prova contra a gravidade com resistência moderada. E já de 95% a 100%, nós temos a capacidade de manter a posição da prova contra a gravidade e a resistência máxima, ou capacidade de mover a parte para a posição da prova e manter contra a gravidade e resistência máxima. Para resumir, a gente começa de 0%, onde não tem contração nenhuma, e vamos até 95% a 100%, onde ele consegue resistir com a prova que a gente está fazendo, de segurar ali aquele membro, e ele resiste com força, e resistência máxima, sem ter diminuição de força muscular. Aí nós temos também a avaliação do movimento articular. Nessa avaliação, a gente consegue investigar a presença da contratura ou da retenção muscular e também a alteração articular que compromete a amplitude de movimento. E esse procedimento para verificação da amplitude de movimento é feito por meio de goniometria. E aí a goniometria vai ser aquela avaliação que a gente faz com o goniômetro para ver as amplitudes de movimento, que a gente consegue mensurar. Parece uma régua o goniômetro. Temos também a avaliação do coto. Nessa fase, ela é feita no pós-operatório e é importante a atenção especial aos cuidados com o coto. Então, deve ser realizado a avaliação, a palpação, a medição do comprimento e da circunferência desse coto. Na palpação, deve verificar se as estruturas elas estão situadas na região do coto, se está tudo bem. A gente precisa ver a pele, se tem ferida, se não tem. Precisa observar o tecido subcutâneo e os locais aonde o paciente refere a dor, e as sensações anormais. Deve-se notar também a temperatura e a presença de dor e também
De preferência, se essa dor ela acontece quando realiza movimento, quando faz força, quando o coto está parado. E aí a gente tem os cuidados pós-cirúrgicos também, que nesses cuidados, né, pós-operatório, a gente tem aí o pós-operatório agudo, que deve priorizar, então, a prevenção das complicações secundárias, e por isso, né, a gente tem como objetivo a cicatrização da ferida operatória, o controle da dor, o controle do coto para a futura protetização e o ganho de independência e mobilidade. Então, os cuidados com a cicatrização, eles já são planejados no intraoperatório. Sendo assim, esses procedimentos, eles são feitos já pensando na prevenção da retração, no excesso de tecido e na formação de neuromas. No pós-operatório, deve-se então evitar infecções, evitar deiscências de suturas, edemas e posicionamentos inadequados. Assim que liberado pelo médico cirurgião, o coto já deve ser enfaixado e receber um curativo rígido para prevenir a formação de edema, para estimular o metabolismo na região do coto e também para modelar esse coto para protetização. O enfaixamento, né, compressivo, ele deve ser realizado de distal para proximal, e para aqueles pacientes que não toleram o enfaixamento, deve ser prescrito a utilização de meia de compreensão, que é uma meia própria para essa região do coto. A dor ela deve ser controlada por prescrição médica e analgésicos e também pelos exercícios iniciais de reabilitação pós-operatório. Nós temos também a fase pré-protética. Então, embora a protetização seja sempre considerada, né, na amputação, é importante saber que existem algumas situações em que ela é contraindicada, podendo ser, né, por condições físicas, psíquicas ou sociais do paciente. No caso das condições físicas, elas, né, impedem a utilização da prótese, podemos citar as alterações clínicas graves, como cotos muito curtos e proximais, e também a incapacidade sensório-cognitiva de uma forma grave. Nesses casos, os pacientes devem receber orientações e tratamento fisioterapêutico para adquirir o máximo de independência possível, mesmo que eles não utilizem a prótese. Na fase pré-protética, também deve haver uma avaliação para verificar as condições gerais do coto, na qual precisam ser verificadas a forma, a presença da cicatriz, se ela está hipertrófica, se tem infecção, aderências, distúrbios de sensibilidade, se tem espículas ósseas, né? E aí, se tem algum neuroma no local. E as medidas de comprometimento de circunferência também devem ser realizadas junto ao acompanhamento radiográfico, né? E para verificar também as estruturas ósseas do coto, se está tudo ok. Nós temos também a fase pós-operatória e pré-protética, né? E também a fisio pós-operatória. Então, na fisioterapia pós-operatória e pré-protética, nós temos então que no tratamento fisioterapêutico, nessas fases, os objetivos devem focar na cicatrização da ferida e as funções motoras, sensoriais e corporais. Porém, podemos destacar como os principais, né, como principais dentro desse contexto geral, o acolhimento do paciente de forma humanizada, desenvolver habilidades e realizar atividades sem a prótese, adquirir um bom equilíbrio muscular, treinar as transferências e equilíbrio ortostático, treinar e proporcionar marcha com auxiliares de locomoção, em cadeira de rodas, por exemplo, né? E também para que possa melhorar as atividades de vida diária e recuperar a função muscular prévia. Eliminar, então, contraturas, prevenir deformidades secundárias, diminuir e eliminar o estado doloroso, modelar e maturar também o coto. A gente também vê, né, que um pouco da nossa atuação fisioterapêutica em cada um desses objetivos, a gente deve priorizar a saída precoce do leito com ortostatismo, auxiliando e treinando também a marcha desse paciente.
No primeiro mês após a cirurgia da amputação, a cicatrização ela deve receber um cuidado especial e também a gente deve imobilizar essa região, né, com os enfaixamentos. Sendo assim, nesse período, a gente já pode prescrever séries de exercícios isométricos em torno de 2 a 3 vezes por dia. O enfaixamento compressivo também é uma conduta terapêutica dessa fase. Além de impedir a formação de contratura, também previne o edema. A mudança de decúbito no leito também é fundamental para a prevenção de deformidades, principalmente em casos de amputação de membros inferiores, em que a tendência de deformidade e flexão é maior, e por isso o paciente deve ser orientado a adotar posição em decúbito ventral no leito durante 15 minutos, 3 vezes ao dia, para prevenir esse tipo de deformidade. A dessensibilização também deve ser realizada na extremidade distal do coto, utilizando estímulos sensitivos, que levam os receptores sensitivos à saturação, com o objetivo de normalizar a sensibilidade local e facilitar a adaptação da prótese. A técnica ela pode ser realizada com a seguinte sequência de estímulos: com algodão, com esponja fina, esponja grossa, lixa fina, lixa grossa, o estesiômetro, calor superficial e crioterapia. Ainda na conduta terapêutica, deve-se incluir orientações e treinamento de transferências de atividades básicas e de vida diária de transporte. A cinesioterapia deve ser prescrita na fase pré-protética, com a prescrição dos seguintes exercícios. Então, a gente pode indicar alongamento muscular, que vai, visar a prevenção da contratura e do encurtamento muscular. Exercícios ativos livres e assistidos, que visam a manutenção da amplitude de movimento e a prevenção de contraturas. Exercícios de estiramento ou pendulares, que vão visar o alongamento muscular e a prevenção de contraturas. Exercícios de equilíbrio e coordenação, que são exercícios mais complexos e elaborados, que vão abranger o tronco, os membros superiores e também exercícios sem apoios, os exercícios de fortalecimento muscular, e aí a gente pode passar uma série de exercícios isométricos. Podemos também passar exercícios isotônicos para treinar a atividade de vida diária e restabelecer, então, a independência da pessoa. E a gente também pode treinar com eles transferência de peso e treino de marcha, porque vai ter uma futura protetização. E aí, treinando o membro que não foi amputado, a gente potencializa a hora que a protetização acontecer, potencializa a biomecânica, a agilidade, e a marcha desse paciente. No treino de marcha, o paciente deve ser orientado a reduzir a descarga de peso no lado amputado. Porém, todas as atividades devem ser distribuídas para os 2 membros. E é importante o fortalecimento da musculatura do dorso, como os músculos dorsais e abdominais, e principalmente o quadrado lombar, que é fundamental para a marcha e também para a deambulação. Os membros superiores, eles também devem ser fortalecidos para auxiliar na deambulação, e assim o paciente já vai estar treinando, para a protetização. Aí, em relação à fase da protetização, temos a pós-protetização também, a fisio-pós-protetização. E nessa fase, tem o principal objetivo, proporcionar o máximo de independência, ao paciente para realizar essas atividades de vida diária, também para a realização da marcha. E no caso do membro inferior, a reintegração social do paciente. É importante também que seja realizada criteriosamente a avaliação da prótese sobre os seus componentes, o alinhamento, acabamento, o peso, a altura, locais de alívio, descarga de peso e sistema de suspensão, também com o objetivo de proporcionar o maior conforto possível ao paciente para que não prejudique no processo de reabilitação. E todos os recursos terapêuticos para reabilitação músculo-esquelético utilizados nas fases anteriores à pós-protetização podem ser prescritos também nessa fase. E aí a gente tem como resumo, então, para conversar sobre a aula de hoje,
que as próteses elas são equipamentos adaptados ao corpo humano com o objetivo de substituir parte de um membro ou até mesmo um membro inteiro. E os casos mais comuns de amputação são os de membros inferiores. Em geral, são causados por doenças vasculares periféricas, as mais comuns na população, sendo muitas vezes que elas se iniciam nesses pacientes, né? As amputações de formas mais distais, como um dedo do pé, né? 2 dedinhos do pé, e isso vai evoluindo para outras amputações e amputações mais altas. E aí nós temos que o fisioterapeuta ele pode começar o trabalho com essas pessoas desde a fase de pré-amputação até o final da protetização. Então, na pré-amputação, é menos comum a intervenção do fisioterapeuta. Porém, isso vai acontecer quando o indivíduo está internado, aguardando a operação. O trabalho deve ser feito nesse momento e não é no membro que será amputado, mas buscar manter o movimento das outras articulações, além de fazer o trabalho respiratório, que vai preparar, então, esse paciente para a cirurgia. Depois disso, né, preparar também ele para o pós-operatório. E aí, ele irá explicar o que vai acontecer em relação à adaptação e à protetização. E isso é importante até mesmo para motivar o paciente. Depois desse processo, há um período de internação em que o fisioterapeuta também irá intervir. E logo após vem um processo de recuperação, reabilitação, adaptação funcional, que é de suma importância para o paciente e são fases importantes da fisioterapia. Depois desse processo, vai ter o processo da alta do paciente, onde ele recebe alta, inicia-se o tratamento, inicia-se os cuidados com o coto, né, para deixar esse coto o mais reabilitado possível para receber a protetização, para ser protetizado. E aí o fisioterapeuta ele vai estar em todas as partes, em todas as fases, né, tanto da amputação como da protetização desse paciente, acompanhando ele e reabilitando. Então, o que a gente consegue entender sobre a aula é isso, que essas adaptações funcionais, elas são necessárias, elas vão acontecer nesse paciente que foi protetizado. A adaptação funcional, a gente não está conversando apenas sobre a adaptação da prótese e das atividades de vida diária, mas de todas as adaptações que vão existir na vida desse paciente. Então, adaptar-se a um novo serviço ou ao mesmo serviço, só que agora protetizado, adaptar-se à casa, adaptar-se aos meios de locomoção auxiliares que ele vai precisar inicialmente pós-cirurgia, ou aos meios auxiliares que ele vai ter pela vida toda. Adaptar-se à prótese, saber o momento certo de dar a manutenção, dar as manutenções corretas. Então, todos os processos, desde a amputação até a reabilitação final, são importantes e o fisioterapeuta acompanha todas essas etapas em relação à protetização. Então, sobre a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma coisa, ficou com dúvidas, eu peço para que volte essa aula lá desde o começo, assista o primeiro slide. O material que está inserido na plataforma de vocês, que é o texto base, ele é um texto que foi escrito, é a partir desse texto que eu fiz essa videoaula, então peço para que leiam também. Tem referências aqui, caso vocês tenham dúvidas e queiram ler um pouco mais sobre o assunto. Gostaria de avisar que após o término dessa aula, vocês terão questões para serem respondidas, mas peço para que fiquem tranquilos, porque essa videoaula e o texto base, ela é a base, na verdade, né, dessas questões que vocês vão responder. Agradeço quem assistiu a aula até aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima e muito obrigada!